Em outras palavras, amados, quando a Bíblia diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões, está falando sobre uma posição, um lugar que Deus já conquistou para nós em Cristo, como diz lá em Efésios 2, que Ele se assentou nos lugares celestiais e nós juntamente com Ele, porque fomos ressuscitados juntamente com eles. E quando diz assentou-se à direita de Deus na majestade das alturas, a igreja com Ele, a Bíblia diz Cristo é o cabeça do qual nós somos o corpo. E é nesse corpo que a Bíblia diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Então, essas verdades, posicionalmente, elas estão resolvidas. Essas coisas não precisam de acréscimo. Aquilo que Jesus fez é o que nós falamos de forma popular, é prego batido e ponta virada. Não tem mais o que se falar sobre isso. Jesus já conquistou uma posição para nós. A Bíblia diz que despojando principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Mas quando o diabo quer comprometer a mim e a sua vida e comprometer esse funcionamento de igreja triunfante, que essa é a verdade de Deus para nós, ele começa a tentar nos tirar. Fica com essa revelação. O diabo vai tentar nos tirar do ringue, do lugar de luta espiritual para o ringue do natural. Porque quando Paulo diz em 1 Coríntios 10,4 que as armas da nossa milícia não são carnais, na verdade o que ele está dizendo ali é que nós não temos armas naturais, ou que as nossas armas naturais elas não são páreo para as ações malignas, porque é pela fé, são com as armas espirituais que nós vamos vencer Satanás. Não se permite entrar nesse joguete de distração, porque o diabo vai levantar circunstâncias e ele vai tentar trazer um argumento de que você é uma pessoa natural. E o diabo vai tentar trazer um argumento de que quem está na chuva é para se molhar. O diabo vai trazer o argumento de que uma vez que você está aqui nessa terra, você está sujeito a todas as coisas. E nós sabemos muito bem que é inerente a esse mundo as aflições, as dificuldades, mas isso não anula a verdade bíblica quando Jesus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Se o diabo não conseguir roubar a sua fé, ele não vai conseguir tirar você do trilho. Se o diabo não conseguir roubar a sua fé, ele não vai conseguir comprometer o chamado que está no seu coração. Se o diabo não conseguir roubar a sua fé, ele não vai conseguir lhe parar em função de coisas naturais, porque as circunstâncias existem, mas nesse ringue das circunstâncias, nós já entramos mais que vencedores, porque Jesus já foi à frente, ele já despojou principados e potestades, ele já os expôs publicamente, e a vitória da cruz não é algo que vai acontecer, já aconteceu. Fica atento, você vai perceber que o diabo não está focado especificamente nas coisas naturais, nos problemas naturais. Ele está focado em roubar a sua fé por meio das circunstâncias naturais. Então, como nós vencemos os quadros naturais? A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, ainda que o homem exterior esteja se corrompendo, falando do nosso corpo físico que vai envelhecendo a cada dia. Ele diz: o nosso homem interior se renova a cada manhã, porque não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, mas as coisas que não se veem são as que são eternas. Então, o Senhor colocou muito forte no meu coração, como uma palavra de resgate. Eu sei que nesse momento que você está ouvindo, você está sendo resgatado da condição de passividade que muitas vezes as circunstâncias tentam trazer sobre nós. Perceba que é assim que o diabo age. Ele vai levantar quadros, ele vai levantar pessoas, ele vai sugerir coisas para tentar convencer você de uma mentira que é exatamente contrária à verdade de Deus. Quando nós estamos cercados pelas circunstâncias, quando nós estamos diante de uma conta que nós não conseguimos pagar, quando nós estamos diante de um quadro de enfermidade que nós não vemos melhora na velocidade ou no momento que nós queríamos, quando nós estamos diante de calúnias, de injúrias, de perseguições, todo o trabalho do diabo é para tentar convencer a mim e a você que somos pessoas naturais. E a Bíblia diz que nós não somos pessoas naturais, nós somos nascidos de Deus, nós somos pessoas espirituais. O nosso DNA é o DNA do céu, é o DNA de Deus. E melhor que isso, a Bíblia diz que quando eu e você fomos comprados por esse sangue, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós para testemunhar, como diz em Romanos 8,16, a cada dia, para testificar a cada dia acerca
dessa filiação. A Bíblia diz que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando nós falamos sobre ser filhos de Deus, abre uma enorme jurisprudência falando sobre herança, sobre aquilo que é nosso direito. A Bíblia fala sobre o Espírito que nos guiará na verdade. A Bíblia fala sobre o nome de Jesus que está acima de todo nome. A Bíblia fala sobre N coisas, o poder de sinergia que existe na ação conjunta da igreja. Tudo isso é favorável a mim e a você, como pessoas espirituais que somos. Então, receba esse toque de despertamento. Não receba as afrontas de Satanás. Não se sinta afrontado por ele, coagido por ele, porque o único poder que Satanás tem hoje na terra é o poder do engano. O diabo pinta quadros, ele faz barulho, ele gosta de fazer as coisas parecerem maior do que o que elas realmente são. E, biblicamente falando, não existe nada nesse mundo que seja maior do que o poder e a autoridade do nome de Jesus. Não existe enfermidade, qualquer coisa que se nomeie, a Bíblia diz que já foi colocado debaixo do nome de Jesus. E se você conhece essa palavra, você sabe que esse nome foi dado a mim e a você. Esse nome nos foi otorgado, esse nome nos foi delegado por procuração. É em nome de Jesus que nós estabelecemos a vontade de Deus aqui na terra. Receba esse choque, receba esse despertamento. Você não foi alcançado, você não foi comprado para ficar pelo meio do caminho. O Senhor não te levantou, não te sacudiu para você parar. Ele pagou um preço para que nós avancemos. Existe um princípio de que Deus estabeleceu um padrão para que eu e você alcancemos. Diz a plenitude da varonilidade perfeita, a estatura de Cristo. É possível andarmos altaneiramente nessa terra se não abandonarmos a nossa fé. A fé não é lógica, a fé não é baseada no que acontece ao nosso derredor, a fé não precisa explicar as coisas, a fé precisa de alguém que se posicione na palavra. A fé é pistes, uma convicção baseada no que se ouve. E a Bíblia já diz que eu e você somos mais que vencedores. Nós já ouvimos da parte de Deus que aquilo que eu falar crendo acontecerá. Qualquer um que tiver fé, a Bíblia diz, e disser a esse monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Entrar nesse joguete de racionalizar todas as coisas é enfraquecer na fé. A luta pela atenção, a luta pelo foco é o propósito de Satanás. Ele quer roubar a mim e a sua atenção. Ele quer que a gente comprometa a verdade bíblica em função das repetições dos acontecimentos naturais. Mas se nós estivermos focados na palavra, a Bíblia diz que nós vamos passar por sobre essas coisas. A Bíblia diz que nós vamos avançar. E a Bíblia diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Diz, quando passares pelo fogo, não arderá em ti. Isso é uma promessa de eu e você andarmos sobre as circunstâncias e não sobre elas. Amém? Em Deus nós vamos fazer proezas, em Deus nós vamos avançar. A Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proezas. E Deus colocou a mim e a você para vivermos nesse mundo, num tempo onde, como pessoas espirituais, nós estamos interagindo numa realidade natural. Mas antes disso, Ele colocou dentro de mim e de você a capacidade, a condição de vivermos aqui de forma tal que a nossa vida seja um testemunho de que Ele é verdadeiro. A minha e a sua vida deve reverberar um clamor a favor de Deus. A minha e a sua vida deve transmitir a mensagem da fé, deve transmitir a mensagem de que Deus é maior, o que habita em nós é maior, Cristo Jesus é maior, Ele é maior do que a influência que está no mundo. E sabe o que é melhor disso tudo? Para nós encerrarmos, é que tudo que você precisa para andar nesse nível de resultados, você já tem, porque Deus já lhe deu o espírito da fé. Lá no Antigo Testamento, quando uma grande circunstância se levantou diante de Zorobabel, o profeta falou para ele, diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, que essa grande montanha vai se transformar num vale, vai se transformar numa campina, vai deixar de ser uma montanha. É o poder do espírito da fé, o espírito da fé que fala em 2 Coríntios 4,13. Criei, por isso é que falei, cremos, por isso é que falamos. Eu estou aleluiado juntamente com você que está ouvindo esses vídeos, porque nós estamos sendo sacudidos para retomar o nosso caminho e para nos posicionar novamente em Deus e avançarmos, porque nele nós somos mais que vencedores. Não te permite ser roubado na fé. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades
que atuam nesse mundo tenebroso. E a nossa luta é exatamente para que não sejamos levados do espiritual para o natural. Quando o diabo quiser apresentar quadros naturais para você, com a finalidade de roubar a sua fé, apresente para ele o quadro espiritual que revela quem você é em Deus. Apresente para ele o quadro espiritual que revela a autoridade que você tem sobre ele, e você diga exatamente onde ele está, debaixo dos seus pés. Amém? De forma muito simples, era isso que eu tinha através desse vídeo para ministrar a sua vida. Nós teremos continuidade de acordo com as direções que Deus nos der. Seja abençoado praticando essas verdades. Deixa seu like aí e até o próximo vídeo em nome de Jesus.